Olá, paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje. Hoje, nosso devocional é com Salmo 105. Então, nós vamos orar, ler, meditar a palavra de Deus e orar no final. Então, fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos, amém? Salmo 105, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque tua misericórdia se renova sobre nós, porque o Senhor é bom todos os dias conosco, porque a tua bondade nos persegue diariamente, porque nós podemos ouvir a voz do Senhor. Pai, fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir e discernir tudo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 105 está falando assim, ó. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos. Cantai para ele, entoai-lhes hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exultai o coração dos que buscam ao Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face. Então o Salmo está falando de adoração ao Senhor, de busca ao Senhor, busca sincera ao Senhor. Buscar sempre o Senhor, o seu poder, a sua face. Recordar das maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Olha o que o Senhor fala. Deus de Abraão, Deus de Jacó. Abraão, servo, Jacó, eleito. Olha que maravilha. Quando nós, que temos o chamado de Deus, servimos ao Senhor, o Senhor elege os nossos filhos. Olha que bênção que Deus faz na nossa vida de geração em geração. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, sobre como que Deus nos preserva. É Deus que preserva o nosso futuro. Então a gente está vendo muitas coisas acontecendo no mundo e a gente tem dois extremos, né? Tem gente que fica ansioso demais, com medo demais e outros não ligam. Mas o que a gente faz? A gente confia no Senhor. Porque é Deus que garante o nosso futuro. Deus que garante a nossa descendência. Deus que garante o futuro dos nossos filhos. O que nós podemos fazer é orar, é buscá-lo, é reverenciá-lo, é louvá-lo. É isso que é a nossa parte. O restante é com Deus. Nós não temos o controle de nada que vai acontecer no mundo, de nada que está por vir, nem da nossa vida, na verdade, porque se você tiver uma diarreia, você vai ver que nem do seu estômago você tem controle. Porém, há coisas que nós podemos fazer. Há coisas que nós podemos fazer, que é buscar o Senhor em sinceridade, que é louvar o Senhor, que é engrandecer o nome do Senhor. E é buscá-lo ele de coração. A palavra de Deus fala, buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o coração. Então Deus não se esconde de nós, Deus se esconde para nós. E quando nós buscamos Ele em verdade, nós vemos a mão dele poderosa ao nosso favor. E isso veio forte hoje no meu coração, sabe? Diante de tantas notícias ruins, que o Cordeiro de Deus esteja dentro da sua casa. Que o Cordeiro seja dividido dentro da sua casa. Que é a presença de Deus dentro do nosso lar. Que a presença de Deus esteja dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, que a presença de Deus esteja na sua casa, na casa de quem estiver assistindo esse vídeo, quem estiver buscando respostas de Deus. A resposta é o Cordeiro. É Jesus estar dentro do lar. É Ele que vai trazer paz e segurança. Nada mais. Quem vai trazer paz e segurança para o nosso lar é a presença de Deus, assim como foi no tempo do Egito, né, que o povo precisou sacrificar o Cordeiro e colocar a marca na porta. Hoje nós precisamos da marca, da promessa do Senhor nas nossas vidas. E o Cordeiro, que é Jesus, dentro das nossas casas, para a gente ter paz e segurança. Amém? É só Ele que pode fazer isso por nós. Só o Senhor Jesus. Vamos continuar. Ele é o Senhor, nosso Deus. Seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra da sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações. Aquele que firmou com Abraão, confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da tua herança. Quando era ainda poucos em números, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino
para o outro povo. Não deixou ninguém oprimi-los. Castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões, e seu pescoço rendeu-se aos ferros. Presta atenção como que José foi preso, hein? Com os pés, foi preso pelos pés, e o pescoço também. Pensa no sofrimento de José. Até que se cumprisse sua predição, e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Você quer em profecia, em palavra profética? Enquanto que a palavra profética encontra o servo de Deus, ela se cumpre. É isso que está falando aqui, ó. Até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. Então, ele ficou preso até o momento que a palavra de Deus encontrou com ele, até o momento do cumprimento da promessa. O rei mandou soltá-lo. O governante, maior dos povos, pôs-o em liberdade, constituiu senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciões do rei. Entrou então Israel no Egito, e Jacó... E Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez multiplicar o seu povo, tornando-o muito mais poderoso que os seus inimigos. Presta atenção, que durante a escravidão, Deus fez aumentar o povo. Então, tem coisas que tem aumento, é só no momento de luta que Deus dá o crescimento. Um momento de luta. Pega isso no seu coração. Às vezes você está passando uma luta muito forte, muito difícil. Deixa Deus dar crescimento às suas raízes, aprofundar suas raízes. Porque quando vier o crescimento exterior, quando a palavra de Deus que Deus declarou sobre a sua vida se cumprir na sua vida, isso não vai te derrubar e nem te tirar da presença de Deus, porque você criou raízes profundas no Senhor. Então, um tempo de luta, de prova, de deserto, é um tempo de aprendizado, é um tempo de aprofundar as raízes, é um tempo de conhecer a mão do Senhor, de conhecer o Senhor mais profundamente. Porque no tempo de bonança, no tempo de exaltação do Senhor, muitas pessoas esquecem de Deus e se afastam do Senhor, porque às vezes não aprofundou tão profundamente as suas raízes, e aí ela é arrancada. Mas nós estamos aqui aprofundando as nossas raízes, buscando algo mais profundo, mais concreto da parte de Deus, buscando um alimento mais sólido, não só o pão, mas compreender o agir do Senhor. E Deus age em todas as circunstâncias da nossa vida, Ele não perde nenhum momento. Ele age em todas as circunstâncias, então por isso nós precisamos confiar nele, mesmo no momento de dificuldade, mesmo na tribulação, mesmo no momento de prova. Se a gente confiar no Senhor, Ele vai usar até aquilo que os outros fizeram de mal para nós, para nos dar a vitória, como Ele fez com José. Os irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus transformou em bem. E depois José ainda teve de ajudar ele. Então, tem pessoas hoje na sua vida intentando mal contra a sua vida, cercando você, falando coisas de você que são mentiras, e Deus está vendo. E isso não vai te matar, isso vai te empurrar mais para o seu propósito. Então fique atento no que Deus vai fazer, não no que as pessoas estão falando e fazendo. Fique atento no que Deus vai fazer. Amém? Vamos continuar. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Entrou então Israel no Egito, e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar o seu povo, tornando-o muito mais poderoso que seus inimigos. A esses mudou-lhes o coração, para que odiassem o seu povo e tratassem seu servo com perfídia. O Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas, fez escuridão, não puderam contestar sua palavra. Converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou em rãs até nos aposentos dos seus reis. Ele ordenou que vierem insetos, mosquitos em todo o território. Em vez de chuva, deu-lhe granizo, raios flamejantes sobre a sua nação.
Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos e incontáveis enxames de larvas, que devoravam toda a vegetação e os frutos daquela terra. Está falando do que aconteceu no Egito, né? Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrara em suas tribos quem se fosse tropeiro. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um todo, e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram e ele mandou cordonize e saciou com o pão do céu. Fendeu a rocha e brotaram águas puras que correram qual torrente pelo deserto. Portanto estava lembrado da sua palavra sagrada e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo e com jubilosos cantos seus escolhidos. Concedeu-lhes a terra dos pagãos e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia! Então aqui esse salmo foi um resumo do que Deus fez em favor do seu povo. E se Deus fez no passado em favor do seu povo, Ele também faz a nosso favor. Qual que é a nossa posição? Buscá-lo, como está aqui no início, louvar o Senhor, procurar o Senhor e seu poder, buscar sempre a sua paz. Lá em Eclesiastes 12, se eu não me engano, Eclesiastes 12, lá fala que de tudo que Salomão fala de Provérbios, de Eclesiastes, ele fala que o fim de tudo, quer ver? A conclusão de tudo, que é o Eclesiastes 12. A conclusão de tudo é Eclesiastes 12, 13. Tá falando assim, ó. Aqui, de tudo que eu já disse, eis aqui a conclusão que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece aos seus mandamentos, porquanto foi para isso que fomos criados. Porque Deus conduzirá a juízo tudo que foi realizado, até mesmo que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, talvez você esteja perguntando assim, não, mas qual que é o meu propósito de vida? Eu não sei qual que é o meu propósito, ou eu não me sinto encaixado no lugar que eu estou. Seu propósito de vida é buscar o Senhor, amar o Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. E a partir daí, Ele vai te mostrar qual que é o propósito da sua vida. Ele vai te mostrar para que você foi criado. E Ele vai conduzir a juízo tudo que foi realizado, seja bom ou mal. Então, qual que é o seu propósito? Estar com Deus. Estar com Deus, primeiramente, estar com Deus, antes de funcionar para o Senhor, antes de pegar no microfone, antes de ter cargos na igreja, o nosso propósito é estar com Deus. E a partir do momento que estamos com Deus, Ele mesmo desenvolve o nosso ministério, Ele desenvolve o nosso propósito, Ele desenvolve aquilo que Ele tem para nós. Se é uma empresa, empresa. Se é integral no ministério, integral no ministério. Se é família, família. O Senhor vai desenvolvendo dentro de você aquilo que Ele quer, mas é preciso estar com Ele. Amá-lo primeiro, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando eu me dedico a estar com o Senhor, a amar o Senhor, a conhecê-lo, a buscar conhecê-lo diariamente, buscar a face do Senhor, o poder do Senhor, Ele vai desenvolvendo em nós um coração parecido com o dele e Ele vai nos ensinando diariamente qual é a vontade dele. Então, se você quer descobrir o seu propósito, você precisa correr para os braços do Senhor e não ter pressa, porque para chegar a ter intimidade com Deus leva muitos anos para ter intimidade com o Senhor. Nós somos provados nessa relação, nós somos muitos provados, mas para sermos aprovados. E Ele próprio nos ajuda. Em todas as provas, Ele nos ajuda a aproximar dele cada vez mais. E quanto mais a gente busca, mais sede a gente tem. Não chega um momento que você fala assim, já conheço tudo de Deus, não quero mais. Não existe. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. É uma sede assim, inexplicável. Quanto mais você jejua, mais você quer fazer. O resultado é tão bom que você quer, você já pensa no próximo. Senão, não vou fazer mais, porque foi ótimo, foi maravilhoso andar na presença de Deus, estar com Deus. Então eu quero o próximo. E é assim a vida com Deus. E é assim você descobre o seu propósito. Eu vejo Deus fazendo isso na minha vida desde quando eu me converti até os dias de hoje. Deus tem desenvolvido o meu ministério. Deus tem me ensinado muitas coisas. Mas começa a partir dele.
Amém? Não queira fazer as coisas sem Deus. Não queira trabalhar para Deus sem Ele. Queira Ele e Ele mesmo vai te desenvolver. Eu gosto de uma frase que acho que é o pastor Luiz Hermínio que fala que quando Deus quer te esconder, ninguém te acha. E quando Deus quer te mostrar, ninguém te esconde. Então é essa premissa que eu levo para mim. Se Deus quiser me mostrar, ninguém vai esconder. Nada vai impedir. Mas se Deus quiser me esconder, nada que eu fizer vai me mostrar, nada que os outros fizerem, nenhuma postagem vai me exibir, porque Deus está escondendo. Então respeite os processos de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Que nós possamos valorizar a presença do Senhor, a mão forte do Senhor, assim como o Senhor fez na vida do povo escolhido do Senhor. Nós estamos aqui como teu povo escolhido, que nós possamos sair de um ambiente de escravidão, como José saiu de um ambiente de escravidão e entrar no ambiente de governo, porque essa promessa do Senhor para nós esse ano, um ano de governo, um ano de honra, que nós possamos chegar nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Esteja com Ele, em nome de Jesus.